Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, manos, eu sou o Dan e você está no Boys in Pink e esse é o Pink Talk. E tá um barulho lá fora, né? Porque eu tô em casa, em quarentena. Quer dizer, eu não tô tão assim em quarentena, mas quando eu não tô trabalhando eu tô em quarentena. E esse aqui é o Pink Talk. É, o não tão novo, mas também novo quadro do Boys in Pink, que sai aos sábados. É, um pouquinho mais curto, um pouquinho não, bastante mais curto, com episódios de até 15 minutos e apresentado só por um, né? Ou eu, ou o Panda, ou o Renan, e hoje sou eu de novo, voltou pra mim. E hoje eu tava com um roteiro aqui, né? Mas eu mudei, vou falar de outra coisa, que eu acho até mais importante do que o tema que eu ia falar. Eu vou falar como eu me dou com o luto, né? Porque quem me conhece, quem conhece o Boys in Pink, quem acompanha o Boys in Pink há um tempo, já sabe que ano passado eu passei por uma perda muito grande, que foi um dos meus melhores amigos, faleceu. E é uma coisa complicada, né? Eu tô gravando hoje, dia 24 de abril, na sexta-feira. Seria aniversário dele, ele estaria completando 24 anos hoje. Mas infelizmente ele não chegou, né? E, cara, eu comecei a lidar com mortes muito cedo, né? Quando criança, acho que com 6 ou 7 anos, eu não me lembro exatamente a idade que eu tinha, mas foi entre 2001, entre 2001 e 2003, na verdade, mas eu acredito que tenha sido em 2001 ou 2002. Eu perdi o meu avô materno, né? O meu avô paterno já tinha falecido antes de eu nascer. E eu não entendia, né? Nessa época eu não entendia o que era morte, então pra mim foi algo estranho ver todo mundo chorando, né? A minha família inteira, que a gente morava num quintal só, então todo mundo chorando e se perguntando, né, por que disso, e eu meio que sem entender. Pouco tempo depois eu tive uma outra experiência com morte, essa um pouco mais traumática, que foi ter presenciado um parente, um primo do meu pai sendo assassinado, né? Ele levou cerca de 7 tiros, talvez até mais. E eu tava lá, né? Eu presenciei isso. Meu pai estava junto também, mais alguns outros familiares e eu também não entendia tanto na época, né? Mas ali eu já sabia o que era uma morte por conta da morte do meu avô, né? Minha mãe me explicou. E eu ter visto alguém ser assassinado foi muito traumatizante, cara. E o assassino, ele, antes de dar o primeiro tiro, ele passou por mim. A gente tava num bar, tá, gente? Tava jogando sinuca eu e um primo meu. E, tipo, no bar tinha muitos familiares. E algumas outras pessoas que já frequentavam o bar. Então era um clima muito familiar ali, sabe? E tava eu e meu primo ali jogando sinuca, brincando, né, na mesa de sinuca. E esse rapaz, o assassino, ele passou por mim e antes dele dar o primeiro tiro, ele passou a mão assim na minha cabeça, sabe? E até hoje eu tenho meio que um. Meio não, eu tenho um trauma disso. Se eu não tô vendo quem tá nas minhas costas e passar alguém a mão na minha cabeça assim, eu fico meio em choque, né? Mas essa foi minha experiência mais forte assim com morte. E pro meu pai também foi difícil, né? Porque era o melhor amigo dele, era o primo e o melhor amigo dele, eles eram grudados. O primo dele vivia lá em casa, eles trabalhavam juntos, se eu não me engano, ou trabalhavam próximos, enfim. O meu pai, ele teve que fazer consultas em psicólogo porque ele ficou bagunçado. Imagina você ver o seu melhor amigo falecer e, na verdade, ele ser assassinado na sua frente, né? E o primeiro tiro
veio na direção do meu pai também, sabe? Porque o meu pai tava na frente do primo dele, então se meu pai não se abaixa, ele também tinha ido. E depois disso eu fiquei. Teve um tempo assim, sem percas na família, pelo menos próximas a mim, sabe? E eu achava que eu sabia lidar com morte, né? Ah, é algo normal, eu sei como é, mas na verdade eu vi que não. Em 2017, a minha avó materna, perdão, faleceu. E foi triste, foi bastante triste. Eu lembro que no outro dia eu tive que trabalhar. Quer dizer, não tive que trabalhar, eu fui trabalhar. O meu gerente na época, ele até falou, não, vai pra casa, cara, fica lá, mas eu morava sozinho, então eu falei, meu, se eu for pra casa pra ficar sozinho o dia inteiro vai ser pior, né? Mas eu senti bastante, mas não tanto assim por conta de eu não ter tanto contato com a minha avó, sabe? Fazia anos que a gente não se via e a gente se via muito pouco. Então eu senti muito pela minha mãe, pelos meus tios. Porque quando meu padrasto, quer dizer, o ex-marido da minha mãe, me mandou mensagem, ele mandou mensagem por áudio pra avisar. E dava pra ouvir minha mãe chorando no fundo e meus tios também, então foi pesado ouvir aquilo, sabe? E um pouco tempo depois, acho que cerca de um mês depois, eu passei por uma outra perda também, que foi da minha amiga Nara, que ela, na verdade, ela perdeu pra depressão, tá? Eu acho que eu não vou precisar falar o que aconteceu, né? Vocês já devem ter entendido. E também não vou focar muito nisso porque pode ser gatilho. Então, basicamente, a gente não conversava muito, a gente passou a se falar naquela semana. A gente meio que se respondia no Facebook há 3 anos, sabe? Tipo, um posta alguma coisa, fica respondendo o outro. Aí nas minhas fotos ela até brincava, me chamava de The Weeknd brasileiro e tal. E a gente se respondia muito nos comentários, só que a gente nunca tinha conversado de fato. Aí naquela semana eu fui conversar com ela e tal, a nossa energia bateu muito. E ela tava com uns problemas no relacionamento, desabafou comigo. Teve um dia que ela já chegou desabafando. Não falou nem oi, tipo, só falou, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu não sei nem porque eu tô te falando isso e tal. E eu fiquei assim, caramba, né? Ajudei assim, né? Tentei ajudar ela. E só que no outro dia aconteceu o que aconteceu, sabe? Tipo, eu fiquei me culpando. Eu me culpei bastante na época porque ela veio desabafar comigo, então, tipo, eu pensei, porra, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse, sei lá, feito mais alguma coisa, tal, poderia ter sido diferente. Mas hoje eu entendo que não tive culpa, né? Eu fiz o que eu podia fazer, então é isso. E depois disso, em 2018, começo de 2018, eu perdi uma outra pessoa que não chega a ser minha parente de sangue, né? Ela é avó de um primo meu. E na verdade a avó de um primo da minha mãe. Só que eu tinha muito contato com ela e ela era praticamente uma avó pra mim, assim, e ali foi dolorido também, foi bastante ruim. E ano passado o Guto, né? E essa foi a perda que eu mais senti mesmo, que eu sinto até hoje, na verdade. Porque desde aquele dia 2 de agosto, né? Porque ele faleceu dia primeiro, eu fiquei sabendo no dia 2. E desde aquele dia eu não consigo dormir direito. Eu acordo no meio da noite, assim, praticamente todas as noites, assim, eu cochilo meia hora, 20 minutos e acordo pensando nele, assustado, tipo, porra, né? Não sei explicar. Mas já fiquei muito triste, assim, quando lembrava, sabe? Hoje não tanto, já acostumei com a ideia de saber que ele não vai estar mais presente fisicamente. Porque ele tá presente, sabe? Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tava com muito medo de chegar lá e eu não sabia o que aconteceu, eu não sabia como eu ia me sentir. Porque, porra, seria a primeira vez que eu ia ao Rio sem o Guto. E não foi ruim, cara, não foi porque
Desde a primeira pessoa que eu encontrei, o primeiro abraço que eu ganhei ali, eu senti uma energia muito boa. Eu senti a presença dele em cada uma das pessoas que eu vi. Então eu acabei não ficando mal, eu não fiquei triste. Lógico, teve a falta, ele fez falta, lógico, mas ele estava presente também. E é algo que eu sei que só o tempo, né, vai ajudar. Não, não sei se vai de fato curar, nossa, eu vou esquecer assim. Não, né? Mas vai amenizar e só vai ficar lembranças boas. É o que já tá acontecendo. Tenho muitas lembranças boas, muitas. Inclusive dá pra fazer um episódio só de momentos. Um episódio de Boys in Pink, né? Não de Pink Talk. Só de momentos que a gente passou, cara. Porque a gente passou por muita coisa. E olha que a gente só viveu 6 anos de amizade. E, cara, foi muita coisa. Muita loucura. E saudades. Muitas saudades. É... E é isso, eu sigo tentando, né? Não ficar muito mal quando lembro. E às vezes eu paro pra ouvir as músicas que a gente gostava. Tem uma playlist já mais ou menos feita de músicas que a gente ouvia junto. A gente ouvia muito Fat Rap, Travis Scott. Inclusive eu tava pra ir no show do Travis, que foi adiado. Eu vou no show do Travis quando tiver, porque eu tenho que ir. E eu passei a gostar do Fluminense por conta dele, né? Porque ele era um torcedor do Fluminense fanático e agora eu tenho um carinho pelo Fluminense. Eu torço pelo Fluminense quando não tem algo do Palmeiras relacionado, obviamente. É... E eu acho que é isso, cara. Não tem uma receita, sabe, pra superar o luto. Acho que o luto não supera também, né? O luto ele é até gostoso, digamos assim, porque mostra que aquela pessoa era querida de verdade, sabe? Não é uma pessoa que simplesmente passou na sua vida e só. Aquela pessoa que daqui uma semana você vai esquecer, daqui um ano você nem lembra quem era. Não, de fato o Guto não é esse tipo de pessoa. Inclusive eu tenho ele tatuado no meu braço, né? Acho que a maioria aqui já deve ter visto. E ele não se foi por inteiro também, né, cara? Ele tá aqui, ele tem uma filha, né? Ele teve uma filha que é minha filhada e ela é um pedaço dele aqui na Terra, né? Além da mãe dele, que eu mantenho contato, né? A mãe dele é uma mãe pra mim também e a gente conversa bastante. Então, ele não vai ser só mais um que passou na minha vida e simplesmente se foi. Ele vai ser eternamente o Guto, né? Meu melhor amigo. E é isso, galera. Acho que o episódio é isso, né? Se vocês quiserem, depois eu trago o tema que eu ia fazer, que seria sobre o Conar ter censurado a live do Gustavo Lima, em questão de censura e tal. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente do que a galera tem tido. Se vocês quiserem saber, depois vocês pedem aí que no próximo Pink Talk, daqui 3 semanas, eu volto e eu posso fazer esse episódio aí. No mais, siga a gente nas redes sociais, né? No Facebook, Boys in Pink, Instagram, Boys in Pink Podcast. E vocês podem nos ouvir no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Compartilha com os amigos. A gente está se esforçando para trazer conteúdo para vocês toda semana, 2 vezes por semana, né? Então, se vocês puderem ajudar a gente compartilhando, a gente ficaria muito feliz. E desde o primeiro episódio, cara, desde 1º de maio de 2019, a gente fala que quer fazer um sorteio lá no Instagram quando a gente chegar a 500 seguidores. Mas a gente não chegou ainda a 500 seguidores. Então dá essa força aí pra gente. Quando a gente chegar em 500 seguidores, a gente vai sortear a caneca. Talvez tenha camiseta, pode ser que tenha boné. Pode ser que tenha até a máscara do Boys in Pink. Então, ajuda a gente e a gente ajuda vocês também. Fiquem em casa, lavem as mãos frequentemente. Se vocês tiverem que sair, e só se vocês tiverem que sair,
usem máscaras. É isso, fica com quem você acredita e você não ouviu nada.